A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 5, na qual lemos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Para a obediência da fé. Quero falar hoje sobre obediência nas Escrituras e alguns termos relacionados à obediência. Aqui encontramos a obediência da fé. Uma vez que professamos a fé em Jesus, devemos obedecer a palavra de Jesus. A obediência da fé. Há muita gente que professa a fé, mas não obedece à fé. É preciso obedecer à fé em Jesus. Então, encontramos aqui em Romanos 1:5 a obediência à fé. Romanos, capítulo de número 6, versículo 16, lemos assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha aí, o pecado para a morte ou obediência para a justiça. Então temos que a obediência da fé, a obediência à justiça. Temos que obedecer à justiça de Deus e também a obediência para justificar. Não é? O próprio Abraão foi justificado pela fé. Então a obediência da fé, a obediência à justiça. Vamos ainda na carta de Romanos, capítulo 15, versículo de número 18. Lemos aqui, Romanos 15, 18. Porque não ousaria dizer alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Aqui vamos encontrar mais 3 obediências. Primeiro, a obediência dos gentios. Os gentios obedeceram à fé em Cristo, mas obedeceram não apenas por obedecer, obedeceram aqui por palavras. A nossa obediência deve se demonstrar também pelas palavras que falamos, e obedeceram também por obras, porque também não adianta falar e não fazer. É preciso obedecer por palavras e é preciso obedecer por obras fazendo. Há muita gente que diz que vai fazer uma coisa e até parece obediente por palavras, mas depois, na hora de fazer, não faz. E aí a obediência não ocorre por obras. A obediência da fé, a obediência à justiça, a obediência dos gentios, a obediência por palavras, a obediência por obras. Ainda em Romanos, capítulo 16, versículo de número 19, lemos assim: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Olha aí, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. A obediência conhecida, a que a nossa obediência também seja conhecida de todos. A obediência da fé, a obediência à justiça,
a obediência dos gentios, a obediência por palavras, a obediência por obras, a obediência conhecida. Há muita gente que é conhecida pela desobediência, que nós sejamos conhecidos pela obediência. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Que nós possamos levar cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Obedeçamos a Cristo. A obediência da fé, a obediência para a justiça, a obediência dos gentios, a obediência por palavras, a obediência por obras, a obediência conhecida, a obediência de Cristo. Que obediência maravilhosa, a obediência de Cristo. Hebreus 5:8 diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Esse verso também é profundo. Vamos a 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 22, lemos o seguinte, olha só, 1 Pedro 1, versículo de número 22, está escrito assim, 1 Pedro 1, 22, olha que verso tremendo. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Como é maravilhoso quando a nossa alma está purificada na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, a obediência à verdade. A obediência à verdade. E olha só, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. A obediência à aspersão do sangue de Jesus, que nós sejamos obedientes a essa aspersão do sangue de Jesus. Vamos para Provérbios, capítulo 30, versículo de número 17. Em Provérbios 30, 17, fala de uma obediência muito importante. Olha só, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Cuidado com a obediência da mãe. A mãe é a primeira obediência que nós devemos. Olha só, até mesmo antes da obediência do pai, vem a obediência da mãe no livro de Provérbios. E há uma maldição para quem não o cumprir. Corvos do ribeiro os arrancarão e os pintões da águia os comerão. Vamos voltar para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. E com essa nós vamos terminar, essa e o próximo verso, 2 Coríntios 2, 9, lemos assim: e para isso vos escrevi, também para pôr essa prova, saber se sois obedientes em tudo. A obediência em tudo. Devemos ser obedientes em tudo. E 2 Coríntios, capítulo 7, verso 15, para encerrar, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebeste com temor e tremor
a obediência de todos. A obediência a tudo, obediência de todos. A obediência nas Escrituras. Primeiro, a obediência da fé. Segundo, a obediência à justiça. Terceiro, a obediência dos gentios. Quarto, a obediência por palavras. Quinto, a obediência por obras. Sexta, a obediência conhecida. Sétimo, a obediência de Cristo. Oitava, a obediência à verdade. Nona, a obediência à aspersão. Décimo, a obediência da mãe. 11º, a obediência em tudo. E 12º, a obediência de todos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que a graça do Senhor seja com você e eu para obedecermos a Deus. Deus abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.